Até há pouco, a inteligência artificial era domínio absoluto das chamadas Big Techs, Microsoft, OpenAI, Google, Apple, etc. Para entrar nesse mercado só com US$ 1 bilhão. Mas, como ocorreu com as vacinas na pandemia da Covid-19, restrita apenas aos habitantes das grandes potências ocidentais, partiu da China romper esse bloqueio, trazendo o DeepSeek, dispositivo de inteligência artificial com código aberto que permite qualquer país desfrutar de seus benefícios. Para entender melhor as potencialidades do DeepSeek, que é a inteligência artificial chinesa, que já compete em nível de igualdade com o chamado ChatGPT da OpenAI, que pertence indiretamente à Microsoft. Eu trouxe dois artigos importantes que saíram recentemente na imprensa. O primeiro, do site Brasil de Fato, que entrevistou o professor Miguel Stedley. E depois há um outro artigo de Patrick Gui, que é CEO e criador de inteligência artificial da Recruit AI, é uma startup de recursos humanos. Esse artigo dele, do Patrick Gui, foi publicado no site do jornal O Globo. Então diz aqui: lançada em janeiro deste ano, a inteligência artificial chinesa DeepSeek superou em aspectos importantes suas principais concorrentes do Vale do Silício dos Estados Unidos. A IA chinesa funciona como o ChatGPT, fabricada pela OpenAI, mas tem um custo muito menor. Segundo a startup chinesa que criou o DeepSeek, startups são pequenas empresas, mas empresas experimentais, ao contrário daquelas Big Techs. Então diz que o investimento para treinar a ferramenta, ou seja, o DeepSeek, foi de apenas US$ 6 milhões. Traduzido em reais, seria de 34 milhões de reais, muito abaixo das concorrentes. Para o historiador Miguel Stedley, segundo esse material do Brasil de Fato, a chegada da DeepSeek no mercado revelou que as Big Techs dos Estados Unidos estavam baseadas em pura especulação, em processo similar ao que tem sido feito no mercado de carbono e NFTs. Todas essas IAs estavam captando muito recurso, negociando muitos recursos ou valorizando todas as suas ações no mercado financeiro, justificando com a alta tecnologia. E a DeepSeek consegue fazer mais barato com menos recursos. Isso desmonta muito dessa especulação e revela como promete muito mais do que entrega na vida real, disse o professor Miguel Stedley. Nós vamos voltar a este artigo do Brasil de Fato, entrevistando o professor Miguel Stedley. Mas antes vamos ver esse material, que é um artigo de Patrick Gui, um executivo brasileiro de inteligência artificial, que escreveu para o Globo o seguinte artigo: IA da DeepSeek é um presente para o Brasil. O feito dos chineses é tão grande que pode tirar nosso atraso em relação aos Estados Unidos, berço das Big Techs. O lançamento da DeepSeek, que abalou os mercados e gerou preocupações ao redor do mundo,
deveria ser visto como presente para o Brasil, ao contrário de ser encarado como ameaça. É motivo de comemoração. Na prática, abriu caminho para que o país entrasse na corrida global de avanço tecnológico. O feito dos chineses é tão grande que pode tirar nosso atraso em relação aos Estados Unidos. Além de ser um dos avanços mais incríveis da Revolução Industrial, o software de código aberto permitirá que as empresas brasileiras possam entrar no mercado porque a principal barreira não existe mais, ou seja, o custo. Estamos presenciando o que deve entrar para a história como um dos maiores saltos de produtividade já vistos. Treinar modelos LLM, sistemas de IA que compreendem e geram linguagem humana por meio de processamento de grandes quantidades de dados, nunca foi tarefa fácil ou barata. Supõe-se que para treinar seu último modelo O1, a OpenAI tenha gastado de 80 milhões a 100 milhões de dólares. É muito dinheiro até para padrões de primeiro mundo. Imagine se o Brasil poderia comprar essa briga. Para ter uma vaga ideia, o orçamento da área de ciência e tecnologia do governo é de 16 bilhões de reais, não dólares, né? Esse é o valor aprovado pelo Congresso. Antes do DeepSeek, para treinar um modelo de fronteira, os mais avançados, precisaríamos gastar cerca de 6% de tudo o que o país investiu em tecnologia em um ano. Com um detalhe desanimador: a obsolescência dos modelos está cada vez mais rápida. Basicamente, é preciso treinar um novo modelo a cada ano e não fica nada barato. O governo do Brasil não tem recursos para isso e as empresas também não. O avanço chinês, com investimentos correspondentes a menos de 10%, que investiram as grandes corporações, quebra toda a barreira que tínhamos para entrar nesse mercado e deixar de ser reféns das nações mais ricas que dominam o novo mundo da IA. O Brasil não tinha chances por causa dos recursos e também de uma estrutura que inviabilizou nossos avanços. Toda a cadeia de produção da inteligência artificial se concentra nos Estados Unidos. Universidades de ponta, produção de chips, pesquisadores e as grandes empresas. Agora, diz o Patrick Goury nesse seu artigo para o Globo, como a DeepSeek tornou suas descobertas e seus algoritmos código aberto ou open source em inglês, para que qualquer um use ou desenvolva técnicas e modelos, podemos finalmente entrar no jogo. Isso automaticamente transforma qualquer um num possível player competitivo em inteligência artificial. Permitir a consumidores tornar-se produtores foi o presente para o mundo, não só para o Brasil, diz o articulista. Mas voltemos ao professor Miguel Stedley, para justamente verificar como é que essas ideias também do Patrick Goury se traduzem na prática, principalmente se a gente ter em vista que o Brasil é membro dos BRICS. E os BRICS, do qual participam Brasil, Índia, Rússia, China, Índia, África do Sul e outros 15 países. Eles vão fazer agora uma reunião sob a presidência do presidente brasileiro, que é o presidente anual dessa instituição, no Rio de Janeiro, em julho agora. E o que diz o professor Miguel Stedley, entrevistado pelo Brasil de Fato?
prevista na cúpula dos BRICS, que será realizada em julho, no Rio de Janeiro, sob a presidência do Brasil, a discussão sobre a regulação das IAs foi a grande novidade do encontro no Brasil, avalia Miguel Stetli. Esse encontro já aconteceu entre chanceleres aqui no Brasil e grandes representantes dos BRICS, mas a reunião de cúpula dos BRICS vai ocorrer em julho e lá estarão presentes. Não o Putin, porque tem um problema de um mandato internacional contra ele, mas o Xi Jinping, do presidente da Índia, de todos os cerca de 20 membros dos BRICS. Para além da discussão sobre regulação, Stedley aponta que a DeepSeek abre possibilidade para o BRICS de dar um passo além nessa discussão. Por ser de código aberto, a inteligência artificial chinesa possibilita que o grupo de países possa, a partir dessa inteligência artificial chinesa, o DeepSeek, criar a sua própria IA. Você tem uma IA colaborativa e isso tem muito de materializar a política de relações internacionais do governo chinês de um futuro compartilhado com a humanidade, aponta o historiador. Se os BRICS decidirem construir a sua inteligência artificial como o DeepSeek já ganha muito tempo e potencializa. Você poderia ter pesquisadores de todos os países dos BRICS desenvolvendo paralelamente ou aprimorando essa ferramenta. Já para o correspondente do Brasil, de fato, o site na China, Mauro Ramos, para além do futuro compartilhado proposto pelo governo chinês, outra linha política adotada por Pequim é a abordagem para a inteligência artificial focada nas pessoas, posicionamento expresso na iniciativa global pela governança da inteligência artificial. Abre aspas. A China lança essa proposta para ser debatida porque entende dos riscos que tem com a sua visão, dizendo que o desenvolvimento da inteligência artificial deve ser centrado no povo, no bem-estar da humanidade, garantindo a segurança social e respeitando os direitos humanos.